Olá, meninas, bem-vindas ao nosso podcast, esse podcast especial em mês de junho. E por que é especial? Que é o mês que a Bossa Capixaba faz um ano. E eu tô aqui com a minha amiga Beth France, que aliás eu descobri que o France faz parte do nome. Pra mim, France era sobrenome, um sobrenome super chique, mas continua sendo Não, chique. é nome composto. E assim, eu tô muito feliz a gente tá podendo, né, fazer esse episódio com você. Você que o mar me trouxe, não é, Iemanjá? É a canoa que me trouxe. Isso a gente se conectou, acho que já tem uns 2 ou 3 anos, né, Beth? Eu acho que tem 3. E assim, você sempre com um olhar aguçado para o belo. Me lembro que nas primeiras remadas que a gente ia com o Damião, e aí você falava, Damião, eu tenho que tirar uma foto que ali tá lindo. Deixa eu parar. E toda essa descoberta aqui do belo capixaba acabou inspirando você nesse projeto, inicialmente falando projeto e hoje negócio, né? Que a gente tem orgulho de ter por perto, que é o Bossa Capixaba. Então, assim, para começar, para as pessoas, né, se conectarem mais com a Bossa, com a Beth, primeiro eu queria que você apresentasse você, né, Beth France, mas também dissesse para eles por que Bossa Capixaba, da onde veio esse nome? Tá. Então, deixa eu começar. Você fez Duas perguntas? duas perguntas. Então, deixe-me apresentar. Eu sou psicóloga por formação, mas eu iniciei a minha carreira na área comercial da indústria farmacêutica, onde eu atuei nas áreas de marketing, treinamento, vendas. Fiquei aproximadamente 15 anos nesse mercado e eu sabia que em algum momento eu faria uma transição de carreira para exercer a minha profissão. Como psicóloga, eu atuei nas áreas clínica e organizacional, trabalhei com treinamento, desenvolvimento de várias empresas. E quando eu decidi me mudar para o Espírito Santo, eu voltei para o mercado farmacêutico. Bom, resumindo, eu trabalho há quase 40 anos. Eu. Começou menina, devia ter uns 10 anos. Não, não exatamente. É, a questão da aposentadoria vai trazendo algumas reflexões, algumas perspectivas. E por que que eu decidi investir no digital? Né? Eu nunca fui presente, muito presente nas redes sociais, pessoalmente. Eu sempre usei as minhas redes para falar da minha profissão como psicóloga. E, na verdade, em 2020, durante a pandemia, eu comecei a fazer atividades ao ar livre, a remar, a jogar beach tênis, e as pessoas próximas a mim identificaram que eu tinha um olhar em comum, ou um gosto, um talento em comum para fotografia, e começaram a me incentivar a ter um perfil só de paisagens. Fora isso, eu viajava sempre o estado todo, de norte a sul, e frequentava e conhecia lugares que muitas das vezes o próprio capixaba, que nasceu aqui, não conhecia. Então as pessoas me estimulavam a ter um perfil. Eu relutei até que ano passado eu fazia parte de um projeto profissional. Eu estava descontente na empresa onde eu estava, porque os projetos não traziam o resultado, não avançavam da forma que eu planejava, e isso estava me trazendo preocupação, insatisfação. E eu pensei, por que que eu vou esperar a aposentadoria para investir em algo? Eu vou começar agora e vou investir nesse segmento para que ele se desenvolva aos poucos, a médio e longo prazo. Então foi assim que surgiu a Bossa Capixaba. Eu não sou daqui, eu sou carioca. Eu estive aqui no estado a primeira vez em 97 e desde 99 eu comecei a trabalhar aqui mensalmente, ficar uma semana por mês. Então eu digo sempre que eu não moro
no ES, eu namoro o ES, Uhum. porque eu vivo aqui como uma turista apaixonada. Eu realmente vejo beleza no meu cotidiano. Para muitos que nasceram aqui, isso é uma rotina. Para mim é motivo de encantamento, especialmente quando eu tenho a possibilidade de profissionalmente viajar, né, de norte a sul e conhecer a infinidade que a gente tem de possibilidades, de potencial turístico. Então, Bossa Capixaba nasceu disso, da minha vontade de mostrar o meu mapa afetivo de vivências aqui no ES. Para além de traduzir ou de mostrar o lifestyle, a cultura, a vida capixaba através do meu olhar, eu tinha outros interesses, outras possibilidades que eu só fui descobrindo que foram se formatando, se concretizando à medida que a bossa foi acontecendo, né? Algumas coisas planejadas inicialmente já aconteceram, outras não planejadas foram se desenhando ao longo do caminho. Agora, em junho, nós completamos um ano. O perfil tem um alcance que eu considero fantástico. Eu me lembro no início, mesmo com um número de seguidores ainda sendo construído, a quantidade de visualização, assim, a gente fez um café, né? E a Liana, a quantidade de visualizações já ultrapassou 1 milhão. Eu falei assim, nossa, mãe! Isso. Então, assim, hoje a gente bate 2,5 milhões, 3 milhões de visualizações mês. Mês. O perfil é absolutamente orgânico. Eu trabalho sozinha, não tem uma consultoria de imagem ou uma agência de marketing que me dê suporte ainda. E por isso eu considero que o perfil tem um bom alcance, né? Nesse, nesse período, algumas coisas mudaram na minha carreira. Eu me desliguei, né, da empresa onde eu trabalhava. Isso, inclusive, limitou um pouco a minha expansão geográfica. Uhum. Limitou um pouco a minha agenda, mas a bossa acontece independente de algumas questões pessoais. Por que bossa? Você perguntou. Uhum. Bossa é uma gíria brasileira que significa um jeito original de ser, um jeito singular e atraente de fazer algo. Então, e é uma palavra que é muito usada pelo carioca. Sim. Então, eu juntei algo que era comum a mim, a minha origem, e ficou Bossa Capixaba, que é para traduzir o jeito de ser e de viver do capixaba. E eu acho interessante, foi no final de semana que a gente estava programando fazer alguma coisa, e aí você falou para mim assim, Liana, tem um novo bistrô na Rota da Ferradura, né? E vamos ver se a gente se programa para ir lá. No dia, eu acho que era a inauguração, a gente não conseguiu viabilizar isso, mas é muito interessante esse processo de curadoria que você acaba fazendo, porque eu fiquei pensando, talvez eu aqui, local, né, não conseguiria tão rapidamente saber que existe uma nova experiência a ser vivida num lugar encantador, né, que é na região da Rota da Ferradura, e você acaba tendo essa, entre aspas, utilidade pública, Esse radar. né, pela sua captação, né, porque você está focada em ambientes aonde possa gerar aos turistas e a nós capixabas mesmo, que às vezes não valorizamos o que a gente tem e cada vez mais você mostra o quanto a gente tem, onde a gente pode ir, né? Então, assim, é interessante esse processo, né? Porque você também não escolhe qualquer lugar, né? Você faz ali um mapeamento, você faz a identificação da história, né? Dos aspectos diferenciais daquele local. Eu já vi muito restaurante que, né, tem ali uma atratividade. Agora esse novo que
dentro em breve a gente vai. Como é que você, né, consegue tão rapidamente saber, né, de onde é que os turistas podem, né, ser bem recebidos e viver essa experiência diferente? Então, na verdade, essa é uma característica que eu acho que eu desenvolvi desde muito cedo e foi herdada até da minha avó materna. Ah, A minha avó tinha esse olhar curioso de conhecer novos lugares, novos cenários, experimentar novos sabores. Eu acho que eu herdei essa característica dela. Fora isso, em função da minha rotina profissional, eu sempre viajei muito o Brasil todo. Então, eu acabei um senso crítico, né? explorando muitas possibilidades. Quando eu comecei a trabalhar aqui, o Espírito Santo não era a potência que ele é hoje, né? Principalmente Vila Velha, que se desenvolveu muito de 97, de 99 para cá. Mas eu acho que essa minha curiosidade em conhecer novos cenários, experimentar novos sabores, acaba facilitando esse meu processo de curadoria para bossa, né? E é isso mesmo. Talvez quem viva aqui não tenha esse time, já esteja muito familiarizado com a rotina e acaba não tendo esse radar tão ligado, né? Tão antenado. E a gente agradece. Mas eu gosto. Agora, assim, é importante deixar claro que eu não me considero uma influencer protocolar. Eu acho que em algum nível todos nós exercemos influência sobre a comunidade, sobre um grupo de pessoas. Mas quando eu falo que eu não me considero uma influência protocolar, é porque Bossa Capixaba, embora faça parcerias, faça publicidade, Bossa Capixaba é primariamente o meu mapa afetivo de vivência. Então, se está ali no perfil, é porque aquilo faz parte do que eu vivo, do que eu consumo, daquilo que eu realmente vivo rotineiramente. Bossa Capixaba não é um perfil de layout, não é um balcão de anúncio. É bem provável que em algum momento eu poste ali algo que não seja do seu gosto. E ok, tá tudo bem. O gosto é muito peculiar, mas se está ali é porque de fato eu aprovo. Assinatura da Beth. Isso. Estava pensando que você, né, tem vários projetos, um que gerou para mim muito impacto e até uma mudança de hábito interessante, né? Como a gente rema, o uso, né, da proteção em função do sol é natural. Normalmente eu uso viseira, né, mas não tinha o hábito como hoje eu tenho, inclusive estou vestida Hoje você é colecionadora, hoje você não tem hábito. Mas não é ser só colecionadora, né? Eu passei a ver os bonés o acessório como um acessório também, que tem uma comunicação. Sim. Dentro desse lifestyle. Uma personalidade, né? Lógico que daqui a pouco, por exemplo, a gente vai lá juntas pro SX, eu vou estar atuando como mestre de cerimônia, eu não posso ir de boné. Mas em vários outros ambientes, onde essa comunicação tem a ver com, né, o espaço, né, da remada, do treinamento que eu dou, né, usando a remada, isso faz sentido. E aí eu me apaixonei pela história, né, de ter boné. E tem, você sabe, né, acho que uns 10, né, se não mais, e de diversas cores, né? Você falou para mim, você veio hoje com, né, esse que ele é mais low profile. Mas, esse é um dos básicos. Mas eu tenho vermelho, eu tenho laranja, tenho azul royal, tenho para todos os dias. O azul Tiffany. O Tiffany, né, para todas as emoções. E aí eu sempre vejo que estão surgindo novas possibilidades, né? Teve aquela bagzinha, né, do vinho também, que eu vi que está engatilhado como, né, um produto também a ofertar. Tem também as bolsas pode ser de praia, pode ser de feira, pode ser múltiplas utilizações. E eu estava pensando, né, aqui agora, nesse momento, quando você estava falando de ir aos lugares experimentar e tal, quem sabe um projeto futuro não tem, né, a estrela Michelin?
pode ser que seja criada a estrela bossa nos lugares onde você vai ali, né, criando uma identificação para que as pessoas possam, além de no Instagram, ao chegarem no ambiente, saber que ali foi validado afetivamente por Beth France. Então, na verdade, Liana, isso já existe. Existe um selo Bossa Capixaba que foi criado junto com a logomarca. Quem criou a logomarca da Bossa foi a agência Leaf. E isso foi algo que eu discuti com eles no início. E por que eu declinei dessa possibilidade? Porque quando eu vou ao ambiente visitar, eu não sou uma crítica gastronômica. Eu não queria que a minha presença naquele ambiente tivesse esse impacto, esse peso, entende? Então, assim, talvez em algum momento eu repense isso, mas eu achei que em termos de afetividade, de acolhimento, que não era o momento de usar um selo da Bossa para autenticar ou para validar aquele lugar. Talvez não sob o ponto de vista gastronômico, mas sob o ponto de vista da experiência como um todo, né? Sim. Porque tem lugares onde a comida é muito boa, mas assim, a experiência acaba não sendo tanto. Sim. Então, por causa do atendimento. Um conjunto de fatores, a ambientação, enfim. Isso. Mas esse selo já existe. A Leaf criou esse selo. Ele só ainda não foi criado. E aí, falando da linha de produtos da Bossa, né? Como a gente transformou a Bossa num produto físico. Eu sempre colecionei bonés, eu gosto de bonés. Eu não uso bonés somente durante a prática esportiva, eu uso boné como acessório. Mesmo quando eu estou vestindo alfaiataria, eu gosto. O boné está em alta no cenário da moda, dizem os especialistas. E entre as possibilidades que eu gostaria de explorar através da Bossa, era de ter uma linha moda praia. Então eu pensei em começar pelos bonés, porque as pessoas com as quais eu convivo e fazem as mesmas práticas esportivas como eu, teriam possibilidade de gostar do acessório. Eu também pensei assim, o boné é um presente legal para ser considerado um souvenir para quem nos visita, e às vezes você vem visitar o estado e não tem um souvenir bacana para presentear alguém. Então, e eu também pensei assim, enquanto a pessoa consome, compra o boné, ou a bolsa de praia, ou a camiseta, ou a case para vinho, ela também está divulgando a minha marca. E aí eu comecei pelos bonés. A resposta me surpreendeu. Sim, a gente sempre espera que aquilo que faz parte da nossa criação dê certo. Mas algumas coisas dão certo no intervalo de tempo menor, né? E com a linha de bonés foi o que aconteceu. Ele caiu no gosto popular muito rápido. Eu que tinha a intenção de inicialmente produzir somente 3 tonalidades, que rosa, off e azul, que são as cores da bandeira, era uma forma de prestigiar as cores do Espírito Santo. Acabou se expandindo, caiu no gosto. Hoje o leque tá... hoje eu tenho mais de 30 modelos, e aí fiz modelos para o Carnaval, modelos para a Copa do Mundo. Hoje eu vou aproveitando a sazonalidade. Sim, festa junina que tá por aí. Entende? E assim, hoje eu já faço bonés para grupos corporativos ou para noivos que querem presentear os padrinhos. Também para amigos ou casais que viajam juntos. Então, assim, hoje eu já atendo outros grupos. E é interessante que, assim, talvez nem todo mundo tenha, né, o consumo
né, de bonés como eu passei a ter, né, de a cada nova coleção, a cada novo projeto que você lança, você, esse aqui eu quero, né, então, Copa do Mundo, escolhi 2, né, então isso tudo eu vou me identificando e vou fazendo, mas é muito comum, você já me falou isso, que haja uma recorrência na compra, né, a pessoa compra um, daqui a pouco pede mais um, né, e isso mostra o quanto que não só visualmente, quando a gente vê a foto, a gente se sente atraído, mas no uso a gente também percebe, né, a qualidade do material, né? Eu já botei na máquina de lavar roupa e tá Sim, inteirinho, eu também boto os né? meus, porque ficam todos manchados E da também, maquiagem. do ponto de vista ergonômico falando, né, a adaptação, porque tem Ele alguns... veste bem. Ele veste bem. Então tem todo um conjunto, né? Nada melhor que o uso para mostrar que eu quero usar mais, né? Então essa preocupação que você teve de escolher também um bom fornecedor, né, um parceiro, e parcerias eu acho que sempre são pontos muito favoráveis para a gente crescer, isso tudo vai trazendo aí essa evolução. Porque o povo, a gente estava no carnaval, falou assim, Liana, estão pedindo mais para entregar Sim, limpa e você viu que eu canga. não tive, eu não tive carnaval, porque eu tive que ficar gerenciando A logística da entrega. a entrega, né? Isso. E Foi você verdade. também tem bonés que já estão espalhados pelo Brasil todo. Já foi Sim, para fora do Brasil, para inclusive. fora do Brasil, inclusive. Então, que é uma coisa interessante, né? Muita gente que vai, faz intercâmbio, muita gente que mora fora, vem passar, né, férias aqui e levar, né, um pouquinho da bossa, um pouquinho do Espírito Santo, um pouquinho desse sentimento nosso, né, brasileiro para Sim, todos os lugares. uma amiga, vizinha, amiga, comprou um boné escrito Capixaba. Se você tem esse modelo, que é o Tem. azul Tiffany, Tem. para presentear uma amiga que estava se mudando para a Austrália. E aí, quando ela chegou na Austrália, ela usou o boné e mandou. Ela tá no feed, inclusive. Aham. Eu fiz um post com ela. Então é isso, sim, é um acessório Sim. que carrega afetividade também, né? Além de compor o visual. Mas esse espírito seu curioso, né, onde você busca sempre estar indo para novos espaços, dentro da bossa tem novos projetos, né? Me fala um pouco aí, nesse novo ciclo, não, nesse segundo ano, o que está sendo preparado para as pessoas Então, pela bossa. assim como você, a minha principal ferramenta de trabalho é a educação, né? Como psicóloga, parte do meu desenvolvimento foi trabalhando com treinamento. E o Espírito Santo, ele é muito rico em potencial turístico. Hoje eu vejo que o governo se posiciona muito diferente de todos os tempos, desde que eu acompanho. Há um investimento real. Hoje o Espírito Santo deixa de se posicionar como o segredo mais bem guardado do Brasil para realmente um destino sensação. Ele entra na rota de turismo nacional e quem sabe até internacional. Nós participamos juntas do ES Tour, a presença do presidente da Embratur e toda a mobilização. Foi um evento que trouxe grandes palestrantes, grandes profissionais da área de turismo e a storytelling, enfim. Dando visibilidade, né, ao nosso potencial. Ao nosso potencial. Então, existe também não sei se é um meme, mas existe uma mística aí em torno do capixaba, de que ele é refratário ao turismo. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o capixaba teme o potencial que ele tem em relação ao turismo? Eu acho que sim. Eu acho que o capixaba é muito receptivo. E se não for, a minha experiência foi muito positiva. Eu já trabalhei em outros estados do Brasil. Nem sempre eu fui bem recebida, inclusive por estados que se dizem hospitaleiro, que têm fama de ser hospitaleiro. Eu nunca tive qualquer problema aqui no estado, nem nas empresas onde eu trabalhei.
O capixaba é diferente, obviamente, culturalmente, se comparado ao carioca, né, que você conhece hoje no bar e ele já é seu amigo de infância. No domingo você já está na casa para um churrasco, Ou pra uma feijoada, ou na para o sexta-feira. batizado do filho. Mas, enfim, eu acho sim que o capixaba é receptivo, mas eu acho que o capixaba ainda precisa se desenvolver como anfitrião. Uhum, E para isso a gente precisa de educação turística, sim. para que cada capixaba entenda que ele é o embaixador da terra dele. E por ser muito apaixonado, e eu entendo isso, o capixaba teme que o turismo massivo se torne predatório, que piore o trânsito, que aumente o preço do aluguel, da Alimentação. comida, enfim, que congestione Aham. as coisas, que suje as praias. E esse, na verdade, não é o saldo do turismo quando ele é bem pensado, bem direcionado. Na verdade, o turismo impacta na economia, no desenvolvimento do pequeno comércio, do pequeno agricultor. A economia capixaba cresceu, se desenvolveu em torno dos commodities, do café, do petróleo, do gás Minério. natural, né? Do minério, enfim. Mas o turismo, ele pode promover a economia, a expansão para pequenos municípios, para pequenos comerciantes, né? E eu acho que aí, como psicóloga, eu consigo vislumbrar uma possibilidade de atuação como educadora. Muito bom. E você sabe, né? Porque lá no Sebrae, há 2 anos praticamente, é o grande enfoque de fortalecimento dos territórios, né? Diante do potencial turístico que os territórios têm. Então, o cuidado, né, em todas as regiões. Né? Na região norte, tem atrativos bastante significativos, né? Na região nossa central também, na região das montanhas. Então, com isso, você tem vários espaços com esse potencial de desenvolvimento que você falou, e aí, por trás de cada ponto turístico, tem o anfitrião, tem a pessoa que atende, que precisa ter, né, essa visão clara, de que quem está vindo para contribuir para o desenvolvimento, além de usufruir, lógico, do que está ali, e de que é preciso que se tenha vínculo, né, daquilo que se faz, daquilo que se entregue a esse propósito. Você falou, de Sim, ter orgulho da nossa cultura, do nosso que ele lugar. tem tanto que quer Precisa, proteger, né, né? Que quer botar para esconder, fora. precisa compartilhar. Aham. Mas o turismo, para ser sustentável, antes de ser bom para o turista, ele tem que ser bom para o morador. Sim. Né? E eu acho que a maior dúvida para quem é daqui é assim, o que fica quando o turista faz as malas e vai embora? Uhum. Então, é preciso que ele tenha segurança que o turismo, quando bem pensado, quando bem direcionado, ele deixa riqueza, ele contribui para a infraestrutura, ele contribui para a economia, para o desenvolvimento. E a hospitalidade nada mais é Uhum. do que uma troca cultural. É. Né? Quando Sim. a gente viaja para outros países ou outros estados, quanto que a gente aprende? Sim. Né? Então, assim, a hospitalidade, na verdade, não é um luxo, ou um favor. A hospitalidade promove intercâmbio, Sim. troca cultural. E tem um ponto também, você falou, né? O que fica, se a gente parar para pensar dentro dessa reforma tributária, aonde o recolhimento vai ser no destino de consumo, isso vai trazer para os pontos que atraem pessoas, não só os locais que consomem, mas o turista também, um up, né, um crescimento, inclusive de Sim, recolhimento que vai sendo sim. convertido, né, para o desenvolvimento da região. Então tem esse viés também, que é um viés que, bem trabalhado, vai poder trazer,
o potencial turístico, o atendimento, vai poder trazer aí também recursos financeiros para os lugares, né, para os Sim, territórios. sim. E aí, como eu pessoalmente estou nesse momento de transição de carreira, Uhum. é, não sei se me aposento do mercado formal de trabalho e fico só com a bossa, ou se consigo administrar os dois. Bom, enfim, eu tenho pensado em trabalhar com isso, atendimento, educação turística para profissionais e para organizações. E tem também, né, um espaço que você tem criado para mulheres, né? Isso. Então, Fala você me sobre falou sobre esse novo momento quando a bossa completa um um ano. ano. Então, na verdade, Liana, a bossa ela já existia antes de ter se tornado concreta digitalmente. Por quê? Pelo fato de eu não ser daqui e receber muitos clientes e fornecedores de outros estados, eu já era Essa embaixadora. consultada. Eu já era consultada. Então eu ouvia rotineiramente dessas pessoas assim: olha, eu trabalho aqui há X tempo. Eu não conhecia o ES. Era do trabalho para o hotel, do hotel para o trabalho. Hoje eu tenho prazer em vir trabalhar aqui. Hoje eu conheço um Espírito Santo que eu nunca tinha ouvido falar. O Espírito Santo não estava nas mídias da forma que você me apresenta. Então, eu já tinha esse papel consultivo. Eu quero levar um grupo de médicos para jantar. Eu quero fazer um evento para um grupo de clientes meus. Onde que eu vou? Onde que eu levo um cliente para almoçar? Então, eu já tinha essa função. Bossa Capixaba, ela é para além do que está nas telas. Existe todo um ecossistema que conecta pessoas, profissionais, organizações, hotelaria, gastronomia, por trás daquilo que se vê ali. O Lifestyle Capixaba foi uma porta de entrada, digamos assim, para tudo que Bossa Capixaba pode promover em termos de conexão. Né? E agora a gente começa efetivamente a trabalhar com 3 quadros, que serão quadros de entrevista para contar histórias. Eu quero, para além de mostrar a foto de um prato bonito que te dê água na boca, eu quero contar a história daquele ambiente, daquele chefe, que muitas vezes é um imigrante ou um expatriado. Eu quero contar como que aquele negócio foi projetado, planejado, quem são as pessoas, a equipe que faz a engrenagem daquele lugar acontecer. Então, começamos agora. Sabores ES, que vai falar somente dos sabores capixaba, dos restaurantes, da gastronomia capixaba. O Made in ES, que dá visibilidade aos produtores, às empresas locais, independente do tamanho, do pequeno ao grande produtor. O Made in ES vai trazer visibilidade para as empresas que nasceram aqui, e não são poucas. E o Cheia de Bossa, que vai ser o primeiro a rodar para dar visibilidade a mulheres que impactam, que inovam, que empreendem nas suas comunidades, independente de posição ou de empresa, mas mulheres que criam alguma perspectiva de negócio que impactam a sua comunidade, que geram economia, que impactam financeiramente. Né? Isso. E assim, nós já rodamos algumas gravações, algumas entrevistas, não foi ao ar ainda, porque essas entrevistas farão parte do Instagram,
do YouTube e do site. E aí, como o site não ficou pronto, essas entrevistas ainda não subiram, não foram ao ar. A primeira entrevistada nossa foi a Isa Mendonça, como uma justa homenagem por ela ter sido a primeira jornalista a retratar o universo feminino aqui no ES, com exclusividade. Ela foi a primeira a ter um programa, Eu e Elas, e também a revista impressa. Você também, no quadro Cheia de Bossa, e outras tantas mulheres que virão aí para contar a perspectiva feminina, a atuação feminina no ES. E assim, tem uma característica sua, para mim, muito forte, que é a sua autenticidade, né? Você é uma mulher autêntica. E essa autenticidade acaba te levando a ter a liberdade de dizer sim ou não, né? De fazer as suas escolhas. Como é que isso, né? Dentro de um universo que é um universo corporativo, né, onde você viveu e vive, né, um projeto de negócios, né, um processo de relacionamento. Como é que você consegue ser Beth France à frente de tudo, né, e poder fazer escolhas, poder dizer isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, é dessa forma que tem alinhamento com o que eu acredito, porque eu vejo muito que a bossa está no seu DNA. Né? Não é um negócio por negócio, tem um porquê, um propósito. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, como é que é ser Beth France? Então, na verdade, assim, com a maturidade, com o passar dos anos, a gente vai ficando mais seletiva, elitista em relação às nossas conexões. E aí a gente vai podendo escolher com quem a gente trabalha, onde a gente trabalha, quais projetos a gente desenvolve. Em quais mesas a gente quer sentar. Exatamente, né? Quais conexões a gente estabelece. Então, eu disse para você há pouco atrás que Bossa Capixaba não era um perfil de layout, nem um balcão de anúncio, mas que muitas coisas estavam se desenhando à medida que a bossa acontecia. Nem tudo eu planejei e startei, né? Algumas coisas estão se construindo à medida que eu me movimento. Mas uma coisa que estava muito clara desde o início era isso, que Bossa Capixaba seria o meu mapa afetivo desde sempre. Isso você não abre mão? Não abro mão. Não abro mão. Ainda que remunerada, ainda que com parcerias pagas, ainda que eu seja contratada para treinamentos, para consultorias, ainda que o espaço da bossa seja usado para publicidade, para promover o seu negócio, o seu hotel, o seu restaurante, a sua marca pessoal. Se você não tiver a estética e os valores da bossa, você não vai ser contemplada naquele perfil. Então, isso é algo que eu tinha em mente desde sempre. Eu acho muito importante, né? A gente tem sempre, e cada um traz um conjunto de valores inegociáveis, e se a gente consegue viver nossos valores não abrindo mão deles, né? Por mais que muitas das vezes a gente esteja com algumas pedras no caminho, a gente, baseado nos valores, com uma boa rede de contatos, com um fortalecimento de conexões e de parcerias que tenham uma conexão realmente significativa, a gente vai evoluindo. E eu sempre acredito, né, que as oportunidades, muitas das vezes, algumas delas estão visíveis e outras, né, elas só são percebidas quando a gente tem sensibilidade, né, mente aberta para olhar e identificar. Então, acredito que dentro da sua natureza curiosa, isso suscita e fomenta, né, essas múltiplas possibilidades que você tem visto que existem e que talvez desde o início não tenham sido pensadas, mas
já estavam talvez ali, e a cada passo, né, dentro da inovação, isso vai construindo um caminho, que é um caminho que eu desejo que seja, que a gente volte aqui daqui a, né, 10 anos de bossa, 20 anos de bossa, e que a gente esteja bem, né, daqui a 20 anos Sim. falando de bossa. Sim. E como eu sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar, eu queria que você deixasse para as meninas que estão assistindo todas as informações de como é que elas te acham. Porque assim, quando você estava falando, né, da sua sensibilidade em escolher espaços, então uma curadoria para estar fazendo uma programação de muitos congressos que existem na área médica aqui, volta e meia tem aqui no estado alguns, Sim. né? E em outros segmentos de pessoas que estão organizando esses eventos, mas que não estão aqui e não têm essa capacidade. Então, uma assessora, né, que possa estar fazendo isso, pode ser que seja, né, alguém aí, tá, às vésperas de receber um grupo grande de profissionais. Como é que as pessoas te acham? Para comprar boné, para te convidar para falar, né, dentro de projetos turísticos? Deixa Então, aí todas as suas... o perfil é @bossacapixaba. Ali tem meus contatos, e-mail, WhatsApp. Os bonés estão à venda online em alguns pontos de venda que também estão descritos no perfil. Uhum. Né? A gente tem ponto de venda no Shopping Praia da Costa, na loja Cristiane Cardoso, no Empório Pedra Azul, lá no Quadrado, Uhum. em Pedra Azul, no Castanheira Bar. Então, é fácil comprar através do perfil ou através dos nossos pontos de venda, mas os meus contatos estão visíveis, estão acessíveis ali no perfil. Agora eu quero fazer um convite especial. Além de seguir o perfil, eu quero convidar o leitor a contar a sua história. Se você é um pequeno produtor ou não, você tem uma grande ou uma pequena empresa que você queira dar visibilidade, que você queira contar a sua história, como cresceu a sua marca, ou se você é uma mulher que empreende, que inova, que quer falar do seu negócio, entre em contato para a gente contar a sua história. Se você quiser o telefone dela, é só me ligar. Fala assim, eu já contei minha história para ela. Eu já contei minha história e eu tenho, né, o telefone da Beth no meu coração e no meu celular, é só pedir. Meu amor, obrigada mais uma vez pela companhia. Sou eu quem agradece. Né, a gente tem construído, né, uma amizade muito verdadeira, né, genuinamente preocupada e interessada, né, com o sucesso da outra, com a evolução da outra. Conte sempre comigo que a gente promover sucesso para tantas outras, né? Transbordar. Que é isso que através da educação a gente faz, na verdade. E eu até já comentei em outros episódios, no Dia da Mulher eu assisti uma palestra de uma... Deixa eu beber um pouquinho d'água. Ela é uma professora, uma doutora da Fundação Dom Cabral, a Lívia. Não me lembro o nome, sobrenome é Montelli, Montavanelli, alguma coisa assim. Agora minha mente, né, 57 anos já viu, né? Mas assim, independente do sobrenome, que ficou no meu coração foi uma proposta que ela fez para todas as mulheres que estavam ali assistindo, que era justamente a cada dia se propor ter a intencionalidade, né, de dar a mão, no mínimo, para 3 mulheres. E o dar a mão pode ser para puxar, dar a mão pode ser para parabenizar, dar a mão pode ser, né, para acalentar. Então, quando a gente tiver esse movimento, né, de mulheres trazendo mulheres para a luz, para o sucesso, para a alegria, para a felicidade, para a realização, eu acho que a gente vai ter feito a diferença, né, no mundo, porque você fortalecer, mulheres, você está fortalecendo toda uma geração que cada uma dessas mulheres está formando.
Então, eu sei que você também, né, faz esse movimento. Tive a felicidade lá na Remada das Mulheres de fazer a conexão de você com a Isa e eu vi que agora elas não se desgrudam mais. Tô até com ciúme. Não fique, você está incluída Tô incluída sim, nos nossos né? projetos. E aí eu fico muito feliz com isso. E é isso que os seus projetos também intencionam, conectar, né? Sim, Histórias de valor, né? eu sempre digo isso lá no perfil, Uhum. que para além dos números, o melhor que a Bossa Capixaba me proporcionou foram as conexões. Conexões que me fazem descobrir novos caminhos, novos aprendizados. Eu mesma tive, semana passada, eu acho que eu comentei com você, com a Carol, que está inaugurando um espaço, Casa Jardim Julieta. Uhum, sim. Quando Lá na ela prainha, né? quando ela me chamou para conhecer o projeto, ela me chamou pela bossa, mas ela nem sabia da minha formação. E na verdade a Casa Jardim Julieta vai ser um projeto que vai acolher outras mulheres, mães de neurodivergentes. E eu achei assim um espaço incrível, essa possibilidade de fazer um trabalho, um projeto social, me comove, me mobiliza. Ver a força da Carol em empreender nesse segmento, em juntar outras mulheres, outros profissionais como voluntárias para fazer esse projeto acontecer, foi algo que me marcou, porque assim, quanta força a gente tem que empreender para juntar o poder público, o poder privado para fazer esse negócio, né? Eu quero Carol aqui para conversar comigo. Pois é. Ela vai conversar com você, mas depois você manda ela para mim conversar Pois é, aqui. então assim, e quanta coisa acontece que a gente não conhece, né? Sim. Eu conheci a Carol de Remar superficialmente e ambas não tinham a menor noção do que cada uma fazia nos bastidores. Sim. Então é isso, a Bossa está me conectando com histórias e eu quero contar essas histórias na Bossa. Muito bom. Meu amor, Beijo, no muito coração. obrigada. Beijo, meninas. Em breve estaremos aqui para falar de outros projetos. Isso.